Olá, pessoal. Eu vim aqui hoje para poder falar um pouquinho para vocês como deve ser a rotina na hora de chegar no seu trabalho para aquelas pessoas que são cuidadores de idosos, seja cuidadores profissionais ou cuidadores familiares. É importante que você tenha uma rotina bem definida para que esse idoso fique totalmente protegido da contaminação pelo novo coronavírus. Então, a primeira coisa que eu lembro a vocês é quando chegar na casa do idoso, retirar os sapatos antes de entrar na porta de entrada da casa, levar esses sapatos para uma área de serviço para serem devidamente limpos. Aí você já aproveita e já retira aquela roupa que você chegou da rua e coloque só nesse momento. Você deve colocar o uniforme no qual você vai ficar trabalhando nas próximas horas cuidando desse idoso. Feito isso, você deve sempre fazer a higienização adequada das mãos. Lembrando que para uma boa higiene das mãos, ela deve durar aí em torno de 1 minuto. Lembrando de lavar tanto a parte da palma da mão como a parte superior, os dedos, as unhas e o punho. Feito isso, você deve lembrar durante todo o plantão que você deve evitar tocar os olhos, o nariz ou a boca e lembrar de ter sempre por perto o álcool em gel, porque naquele momento que você não for possível você lavar as mãos com água e sabão, você deve utilizar o álcool em gel para fazer a higienização das suas mãos. Além disso, é importante que durante todo o seu período de cuidado com esse idoso, você evite não ficar muito próximo dele. Mantenha aquela distância entre 1 e 2 metros. Lembre-se que esse não é o momento ideal para beijos, abraços, e sim para uma conversa esclarecedora, explicando para o idoso o porquê você não está dando beijos e abraços. E deixe para se aproximar mais desse idoso apenas naqueles momentos essenciais, como durante as trocas, durante o banho, a aplicação de medicamentos e coisas semelhantes. Além disso, é importante lembrar o não compartilhamento de utensílios. Então, não usar a mesma toalha para mais de uma pessoa enxugar as mãos, copos, talheres, pratos devem ser sempre de uso único e exclusivo para cada pessoa. Lembrar sobre a higienização de vasos sanitários, do banheiro, do piso, que deve ser feito com produtos à base de cloro, produtos que têm água sanitária na diluição adequada. E objetos como maçanetas, corrimãos e outros objetos que fiquem mais próximos de você e do idoso devem ser higienizados com álcool a 70%. Além disso, lógico que você não deve esquecer durante todo o período que você está a lavar as mãos o máximo de vezes possível, assim como também a higiene adequada do idoso. Quanto à máscara facial, aquela máscara descartável, é importante deixar claro que quem precisa usar essa máscara são pessoas que estão apresentando algum sintoma de gripe, seja dor no corpo, tosse, coriza, febre. Então, se o idoso apresentar algum desses sintomas, é importante que ele use essa máscara. E se o cuidador estiver apresentando esses sintomas, o ideal é que ele se afaste desse idoso e uma outra pessoa sem nenhum sintoma venha cuidar desse idoso. Mas a gente sabe que tem casos que só existe essa pessoa. Então, nesses casos, é importante que essa pessoa use a máscara o tempo todo. Essa máscara deve ser trocada a cada 2 horas ou num período menor se ela estiver úmida. Além disso, as outras recomendações que eu quero deixar aqui para vocês é quanto a cuidados de medicamentos. Então, é muito importante que o idoso mantenha o uso adequado dos seus medicamentos de uso contínuo. Quanto menos descompensações ele tiver, melhor é para a saúde dele. E o cuidado de não se automedicar e também não medicar o idoso sem orientação médica. Então, se o idoso apresentar
qualquer sintoma, seja de gripe ou seja de descompensação de qualquer doença de base, é importante que você entre em contato com o médico assistente ou com o médico que você tiver acessibilidade para que ele faça essa orientação adequada. A gente sabe que existem medicamentos como os antigripais, corticoides, os anti-inflamatórios, que além de poderem piorar o quadro do novo coronavírus, eles também podem causar outras descompensações, confusão mental, que podem agravar o estado de saúde desse idoso. E lembrar de evitar ao máximo procurar o pronto-socorro. Então, esse idoso apresentando qualquer sintomas, você deve procurar ajuda, orientação médica em domicílio e somente em casos de extrema emergência, como uma falta de ar muito importante, a queda da saturação de oxigênio, frequência respiratória muito aumentada, febre persistente por mais de 48 horas, aí você deve realmente procurar o hospital, mas de preferência já com a orientação do médico assistente para que ele vá ao hospital e receba esse idoso e já dê a conduta sem que ele precise necessariamente ficar na área de pronto-socorro, aumentando o risco de contaminação pelo novo coronavírus. Um abraço.